Beleza, aí a gente termina o que a gente tinha a ver sobre garbage collector e entra nas questões dos operadores em Java. Então, o que, que são os operadores? Os operadores são aqueles símbolos, né, que a gente utiliza para produzir novos valores. Esses valores, né, são booleanos, numerais, que a gente já é acostumado a utilizar. Por exemplo, o operador de soma, igual a gente tem aqui, 5 mais 3, esse operador mais, o operador de maior, aqui o operador inversor. Então, é esse tipo de operador que a gente vai ver. A gente vai ver eles separados por categorias. Diferentemente de outras linguagens, a gente não consegue sobrescrever o comportamento desses operadores, né? Quer dizer que ele vai se comportar dessa forma em qualquer programa Java que você tiver. A gente não consegue interferir nisso daí como a gente consegue em algumas outras linguagens. Mas alguns deles vêm já sobrescritos, eles vêm com operações diferentes de acordo com o ambiente em que ele está sendo utilizado. Quem que tem esse tipo de comportamento? O operador mais, que ele pode ser usado como soma, como a gente viu, ou para concatenar texto, ou seja, para pegar dois textos, ou um texto e alguma outra coisa, juntar e transformar num texto só. E os operadores, o e, o pipe e o circunflexo, eles podem ser utilizados tanto para operações lógicas, que a gente vai ver, como operação de bit a bit, que embora seja uma segunda funcionalidade de cada um deles, mas a gente não vai ver porque a partir do Java 6 isso não é mais contemplado no exame e nosso foco é o exame. Mas se você tiver interesse, é um assunto interessante de você ver, mas para isso você vai ter de saber lidar com binários. Tá. Aí tem só um aspecto que o livro levanta, talvez para a gente dar mais atenção, que embora os operadores sejam menosprezados por alguns, essa seção é aquela em que os candidatos costumam apresentar as menores pontuações nos exames, né? Acho que é porque tem algumas particularidadezinhas ou porque a gente não dá muita atenção. E aí tem uma contrapartida que alguns operadores você dificilmente, se não nunca, você vai usar. Mas como o nosso foco é o exame, e o exame contempla, a gente tem de ver. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar nos operadores de atribuição. O clássico é o operador igual, que a gente já viu vários aspectos sobre eles indiretamente, e tem algumas coisas que a gente precisa só relembrar que ao atribuir, ele é utilizado para atribuir um valor a uma variável e que ao fazer essa atribuição, você precisa lembrar de algumas características. Primeiro, olhando uma atribuição dessa, você tem que olhar e saber se dentro daquela atribuição tem a necessidade de um cast explícito, né? Por exemplo, sei lá, você está olhando que tem uma atribuição de um double para um inteiro. Né? Você sabe que aquilo ali só vai funcionar se você fizer um caixa explícito. Né? E dentro dessa possibilidade, sabendo que há necessidade de um caixa explícito, se vai haver truncamento de dados. Por exemplo, eu estou tentando colocar 5.5 dentro de uma variável inteira com caixa explícito, eu tenho de saber que esse ponto 5 vai desaparecer depois que essa operação for executada. E também saber se vai haver um cache implícito, que a gente já viu o que, que é. É, Lembrar também que as variáveis de referência, quando atribuídas usando o igual, que é a única forma, elas não correspondem aos objetos. Elas são só uma forma de se alcançar esse objeto. E outra característica que tem que lembrar é que o tipo do objeto atribuído e o tipo da variável de referência têm de ser compatíveis. A gente viu o que que é essa compatibilidade em aula anterior. Tá, aí dando sequência. Além do operador de igual, dentro dessa seção de operadores de atribuição, a gente tem os operadores de atribuição compostos. Dentre todos os que existem, só 4 deles caem no exame, né, que é o mais igual, menos igual, o vezes igual e o divisão igual. Para que eles servem? Eles servem para minimizar seu código, né? Para você ter de escrever menos e aí, consequentemente, sei lá, facilita a leitura, reduz tempo, enfim, fica a critério do programador utilizar esses operadores de atribuição compostos ou não. A gente vai ver o que, que eles fazem. De forma resumida, para que serve? Como que eles funcionam? Aqui eu criei uma sintaxe, essa interrogação aqui é só um coringa para ser substituído por mais, menos, vezes ou barra. Tá? Então, aqui vai ser no lado esquerdo, quem está recebendo a informação, aqui qual que é a operação que eu quero executar, igual e o que vem em seguida. Isso daqui
é equivalente a isso daqui, ó. Se eu estou colocando que A alguma coisa igual B, isso é o mesmo que A recebe A alguma coisa entre parênteses B. Então, exemplo, se eu colocar A mais igual 3, isso é o mesmo que A recebe A mais 3. Ah, mas você não colocou o 3 entre parênteses, porque aqui é redundante, né? Ia dar a mesma coisa. Aqui, A vezes igual B mais C. Isso é o mesmo que, isso aqui é típico para confusão. Isso é não é o mesmo que A vezes, perdão, A recebe A vezes B mais C. Né? Se a gente não tivesse esse parênteses aqui, o resultado, a gente teria a gente teria outro resultado aqui para essa expressão. Então, isso daqui é equivalente a A recebe A vezes, entre parênteses, B mais C. O mesmo se aplica a menos e a divisão. Então, esse é o funcionamento desse operador de atribuição composto. Operador de relação. No exame são abordados 6 operadores de relação, que são os clássicos que a gente já usa, né? Menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. Obviamente, os operadores relacionais resultam valores booleanos. Se eu estou comparando se A é maior do que B, isso vai me retornar verdadeiro ou falso. Tá, e aí dentre os operadores de relação, a gente tem os operadores de igualdade. Tá aqui igualdade entre parênteses, porque ele compara se duas coisas são iguais. Porém, o conceito de igual, ele é relativo, né? Para você, dois gêmeos podem ser considerados iguais, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado só para entender o que é igual dentro desse conceito. O que vai ser? Qual vai ser o comportamento desse operador de igualdade? Ou, né, de não igualdade, no caso, o diferente. Para os primitivos, ele vai comparar o conteúdo desses primitivos. Mas antes da gente entrar nisso, a gente só tem que lembrar detalhes, né? Que os tipos das informações que a gente está comparando, isso vale para os outros também. Eles, obviamente, têm de ser compatíveis. Eu não vou comparar, igual a gente tem aqui embaixo, o número 5 com true, né? Não tem nenhuma coerência. Em algumas linguagens, há até uma conversão desses valores, converte true para 1 e chega até uma resposta. O Java não, ele é categórico nesse aspecto. Aqui embaixo estou tentando comparar o texto O com o número 7, que você sabe que não vai ter sentido para o Java. Tá, os operadores de igualdade, como eu estava dizendo, quando utilizados em variável primitiva, ele vai comparar o conteúdo, na verdade, tanto primitiva quanto de referência. Primitiva acho que é mais fácil de observar. Então, o que ele faz? Ele vai comparar o conteúdo de uma coisa com o conteúdo da outra. Esse A é igual a esse A? Mesmo eu utilizando variáveis distintas, é igual, então true. Esse A tem o mesmo conteúdo que A maiúsculo? A gente viu pela tabela de caracteres, não, que eles utilizam códigos diferentes, logo vai ser falso. 5.0 é igual a 5, embora eles tenham natureza diferente, eles correspondem à mesma informação, então verdadeiro. 5 é diferente de 6? Então verdadeiro. Para primitivo, é bem tranquilo, só tem esse aspecto que a gente tem que tomar cuidado, que não tem relação diretamente com o operador de relação, mas mais uma permissão que o Java te dá na sua codificação. Você pode, dentro dos parênteses de um if, de um while, enfim, da estrutura que você está utilizando, você pode aproveitar aquele resultado que vai ser produzido para atribuir ele a uma variável. Então, aqui nesse caso, nota que eu criei uma variável booleana chamada a e atribuí a ela o valor falso. Aqui, dá a impressão que eu estou verificando se o valor de a é igual a true. Só que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou atribuindo o valor true à minha variável a. Na verdade, se eu tirar esse a igual aqui, seria if true, né? Então, se for verdadeiro, isso funciona no Java tranquilamente, ele mostraria essa mensagem. Só que aí eu estou aproveitando desse recurso que o Java me deixa capturar o valor que está sendo avaliado dentro desse parênteses e colocar numa variável. Então, o que ele está fazendo aqui é só pegar esse true e colocando dentro da variável a. Então, se você executar esse código, você vai ver que essa linha aqui vai ser executada e vai te dar a impressão de que o Java está falhando na verificação dele de relação entre esses dois elementos. Só que não, a gente não está usando aqui um operador de igualdade. Tá, e aí indo para as variáveis de referência, que é o que a gente já tinha visto. O que o Java faz com a variável de referência? Ele armazena a referência para se alcançar aquele objeto. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu criei dois objetos da classe pessoa, atribuí a referência deles, cada um para P1, outro para P2, alterei o nome de P1 para Ana e o nome de P2
também para Ana. E aí eu criei um P3 aqui e falei que ele também se referencia para o objeto referenciado por P1. Aí perguntas, P1 é igual a P2? Esse é o caso dos gêmeos, né, talvez. Você pode até ver que eles têm o conteúdo, em essência, eles são a mesma coisa, eles têm o mesmo conteúdo, só que para o Java, utilizando o operador de igualdade, eles não são a mesma coisa. O que o Java vai considerar para saber se é igual ou não essas duas variáveis, elas estão se referenciando ao mesmo objeto, lá na minha heap, né? O endereço que eu uso para encontrar eles é o mesmo? Se é, beleza, e é igual. Nesse caso, então, ele vai retornar false. P2 é igual a P3? Então, aqui P3 está apontando para P1, né? Na verdade, para o mesmo objeto referenciado por P1, que não é o objeto referenciado por P2. Então, aqui também a gente vai ter o false. E aqui, P1 é igual a P3? Nesse caso, né? Por quê? Porque ambos se referenciam ao mesmo objeto. Então, aí a gente tem um resultado verdadeiro para essa comparação. Seguindo. Para comparar o conteúdo de objeto, que seria esse caso aqui, possivelmente, a gente utiliza comumente o equals, que é um método já implementado na Object, que não tem nada de muito especial e que comumente a gente sobrescreve ele para a gente fazer a nossa comparação de conteúdo entre os objetos das classes que a gente codifica. Mais para frente a gente vai ver o equals em detalhe. E aí tem mais uma observação também que a gente tem que lembrar, que quando a gente for analisar o equals, talvez fique mais claro, é que no caso dos itens de enumeração, se eu criei uma enumeração e criei dois itens lá, a comparação entre esses objetos com igual a igual ou com equals, a gente vai ver que eles têm o comportamento equivalente. Mas por enquanto, se não entendeu, não tem problema. Lá na frente, depois que você entender o que o equals faz, é possível que fique mais claro. Tá, aí o operador de relação ainda continuando, tem a comparação instance of, que a gente já viu para que serve. O que ela faz é verificar se o objeto que eu estou analisando, se ele passa no teste E1 com um determinado tipo que eu estou analisando. Então, é igual aqui nesse caso. O que eu estou fazendo? Aqui, na verdade, eu não estou comparando objeto. Eu estou só verificando se... Eu estou só verificando, eu não sei se meu microfone cortou, mas vamos lá. Eu estou só verificando se a minha variável string é uma instância de aqui string. Só que como eu coloquei o valor nulo, é isso que ele está querendo representar aqui. Além de tudo que a gente já viu a respeito do instance of, sempre uma comparação de alguma variável que tenha o conteúdo nulo dentro do instance of vai retornar false. Então, isso daqui não iria entrar nesse if. Tá. E aí, outra coisa que a gente tem de lembrar também é que na comparação de instance of, a gente tem de ter uma compatibilidade mínima entre as coisas que eu comparo. Então, nesse caso aqui, esse código nem compila. Por quê? Porque o Java não é burro. Você criou uma classe chamada cachorro e uma classe criada gato. Não existe relação hierárquica nenhuma entre esses dois. Você atribuiu um objeto, a referência de um objeto a uma variável que é do tipo cachorro e está comparando se aquilo que está contido dentro de C é uma instância de gato. Tipo, se o Java pudesse falar, acho que ele diria, falar, cara, não precisa nem executar isso daqui para você saber que não é uma instância. Então, é um conhecimento adicional a respeito do instance of que a gente não tinha visto. E outro que também a gente não viu é que o instance of, quando utilizado para vetor, matriz, etc., considerando object, ele vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque a gente viu que um vetor ele não é uma variável primitiva. Então, ele é, por consequência, uma variável de referência. E variável de referência aponta para objetos. Todos os objetos em Java, a gente viu que eles passam no teste E1 de object. Então, isso daqui é verdade, ele vai entrar aqui dentro. Só não confunde quando você está comparando o vetor, né, no instance of, com um elemento do seu vetor, né, o que é diferente. O vetor sim é object, o elemento vai depender do tipo do seu vetor. Operador aritmético, aí acho que é chover no molhado. São os 4 que caem no exame, mais, menos, vezes e o dividir. E além desse tem o operador de resto, que é um pouquinho mais chatinho, mas não é difícil. Acredito que vários já conhecem, mas só aqui para a gente ver, ó. O operador de resto, ele é representado pelo porcento no Java. E o que ele faz? Ele retorna, como resposta, o resto da divisão inteira entre esses valores. Então, aqui nesse caso, ó, 7
resto 3 vai dar 1. Por quê? Porque relembrando lá quando sua professora te explicava como que você faz as operações de divisão, o que que ela fazia? Ela colocava lá 7 dividido por 3. Aí ela te explicou que tinha que colocar um 2 aqui, 2 vezes 3, 6, colocar um menos, e aqui vai dar 1. Olha que magicamente está o 1 aqui, beleza? 13, resto 7. 13, é 7 ou é 6? 7. 13, resto 7. Aqui vai ter 1, aqui a gente vai colocar um 7. 13 menos 7, se não me falha a matemática, 6 está aqui o resultado do resto da operação. Beleza? Então, esse é o outro operador aritmético que cai no exame, que a gente não usa com tanta frequência quanto os outros. Operador de incremento e decremento. O Java tem um operador de incremento, que é o mais, e o outro de decremento, que é o menos, que fazem o quê? Aumenta em 1 ou diminui em 1 o valor da variável que está à direita ou à esquerda desse operador. Então, aqui tem exemplos. Ó. Criei uma variável A inteira, que recebe 3, e B também inteira, que recebe 7. Se eu colocar A depois da execução dessa linha, A vai estar com valor 4, porque ele tinha 3 mais 1, 4. B menos B, a variável que tinha o valor 7, foi decrementada em 1, então ela recebeu agora o valor 6. E mais A vai agora tornar o valor de A, que era 4, para 5. Então, tanto faz se eu colocar esse mais à esquerda ou à direita nesse exemplo aqui. Tá, por que que eu falei nesse exemplo aqui? Porque dependendo de onde você interferir, você colocar esse à esquerda ou à direita dentro de uma expressão, isso pode produzir resultados diferentes. Se o mais for adicionado à direita da variável, como foi feito aqui, a operação feita é primeiro de... Opa, acho que eu errei. Se adicionado à direita da variável, o mais à direita. Mas vamos lá, não sei se o texto que eu coloquei está coerente. Se esse mais está depois da sua variável, o que ele faz? Primeiro ele lê, depois ele escreve. Deixa eu ver se foi isso que eu escrevi. Está ao contrário. E se ele colocar à esquerda, aqui, igual esse daqui, primeiro ele escreve e depois ele lê. Mas o que que você quer dizer com isso, Kleber? Vamos para o exemplo, que eu acho que o exemplo explica tudo. Então, ó, eu tenho uma variável A aqui que eu coloquei o valor 5, uma variável B que recebe mais A, ou seja, o A com o operador de incremento à esquerda, resultado disso, mais 5. Tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Depois eu vou imprimir A e vou imprimir B. Eu disse que quando o mais está à esquerda, primeiro ele escreve na variável, depois ele lê. Em qual variável? Na A, no caso. Então, aqui, a hora que essa linha for executada, primeiro ele vai escrever A, que tinha o valor 5, vai para 6. 6 mais 5, 11. Então, aí vai mostrar 6, que é o valor da minha variável A, e 11. E agora, se eu inverter, colocar o mais à direita, primeiro ele vai ler, depois ele vai escrever. Então, o que ele vai fazer? A está valendo quanto? A está valendo 5. Né? Primeiro ele vai ler, A está valendo 5. 5 mais 5, 10. Então, B vai receber 10. Depois que essa linha for executada, o A vai ser incrementado. E aí, A vai para 6. Então, nesse caso, a gente tem 6 e 10 na impressão. Então, o resultado da variável, depois dessa linha aqui, vai ser o mesmo. Tanto aqui quanto aqui, ele é 6. O problema é que... O problema não, a diferença é que o valor que está sendo lido nessa linha pode ser diferente, vai ser diferente. Obviamente, esses operadores não podem ser aplicados a variáveis final, porque a variável final é constante, e se a gente tem um mais nela, a gente estaria tentando alterar o valor dessa variável, que não é permitido. Tá, e aí, como a gente já tinha comentado, o operador mais, ele também serve para concatenar texto, tá? Mas quando que o Java vai entender que é para concatenar? Quando ele vai entender que é para somar? A gente já vai ver. O que que é a concatenação? Um exemplo aqui, ó. Tenho duas variáveis, A e B. No primeiro eu coloquei o texto certifica, no segundo eu coloquei o texto comigo. Aí, na terceira linha, eu falo que a minha variável C recebe a soma de A mais B, que, na verdade, nesse caso, é uma concatenação. Se eu imprimir o conteúdo de C, vai aparecer os dois textos colados. Para quem não sabe, isso é a concatenação. Tá, agora a primeira pergunta que eu fiz. Quando que ele sabe que é um ou é outro? Por exemplo, nesse caso aqui, eu criei uma variável A e coloquei o texto dentro dessa variável. Na verdade, criei um objeto que tem o seu conteúdo texto. E depois criei duas variáveis inteiras, B e C, e atribuí, respectivamente, os valores 5 e 3. O que que essa linha do systemout vai imprimir? Né, tô juntando A com B e C. A tem texto. B
tem 5, C tem 3. Tá, mas esse B e C, será que ele vai somar B e C e depois concatenar ou será que ele vai ir concatenando tudo junto? O que ele vai fazer? As operações elas são realizadas respeitando a precedência de operadores da esquerda para a direita. Quando eu digo respeitando a precedência entre os operadores, eu quero dizer que multiplicação, divisão e resto vão ser executadas antes de soma e subtração, mesmo estando mais à direita nessa expressão. Tá? Mas desconsiderando isso, a expressão é sempre analisada da esquerda para a direita. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre executar de 2 em 2. Primeiro, ele vai fazer A e B. Qual que é a premissa dele para identificar se o mais é uma soma ou é uma concatenação? Se um dos operandos ou ambos forem string, ele vai executar uma concatenação. Então, nesse caso, ele vai fazer da esquerda para a direita A mais B. Ele vai verificar A string basta, é suficiente para ele saber que ele tem que concatenar A com B. Então, já vai ficar texto 5. Texto 5 virou, por consequência, uma string. Aí ele vai unir agora texto 5 com C, né, por um mais. Texto 5 já é string, ele vai concatenar. Então, o que ele vai mostrar é texto 5, 3. Diferentemente aqui, a gente teria o resultado se esse B e C tivesse antes. Se fosse B mais C mais A. O que ele faria? Primeiro ele somaria B mais C, 8, e depois concatenaria com A. Então, daria 8 texto. Tá, e aí, dando sequência, como a gente pode utilizar o operador mais para concatenar string, o mais igual também é aplicável com o mesmo significado. É só você destrinchar esse operador de atribuição composta, é só você destrinchar ele e você vai ter o mesmo resultado. Aqui o que eu estou fazendo é coloquei o texto certifica na variável A, depois incrementei o comigo, então aqui eu já tenho certifica comigo, e depois coloquei o número 1000. Então, o que ele vai fazer? A é igual a A mais 1000. A é string, então string com qualquer outra coisa vai concatenar. Então, vai ficar certifica comigo 1000. Beleza. Aí, seguindo, operador condicional, que também é conhecido como operador ternário. Esse parece confuso, mas ele é bem simples de usar. Ele funciona como se fosse um if, ou como o C, a função C do Excel. Qual que é a sintaxe dele? Você vai ter uma expressão lógica, que não precisa estar entre parênteses aqui, eu coloquei errado. Na verdade, eu coloquei porque eu tenho o hábito mesmo de colocar, mas não é necessário. Expressão lógica, interrogação, agora sim a interrogação é um símbolo que a gente tem que usar. O valor de resposta, se essa expressão lógica for verdadeira, 2 pontos, o valor se a expressão lógica for falso. Então, um exemplo aqui para entender melhor. Tem uma variável z que eu coloquei o valor 8. Aí eu criei uma variável a e estou colocando esse valor esquisito aqui. O que é esse valor esquisito? Se você for observar, é o resultado de um operador ternário. Aqui eu tenho a expressão lógica, aqui eu tenho o valor se verdadeiro e aqui eu tenho o valor se falso. O que ele está dizendo nessa linha? Declara uma variável inteira chamada a e atribui a essa variável o valor 3 se z for diferente de 8, ou atribui o valor 5, caso contrário. Então, aqui o que ele vai fazer? Z é diferente de 8? Não, na verdade, Z é igual. Então, se ele fosse diferente de 8, ele teria entrado aqui. Então, na verdade, a minha variável A vai receber 5. Certo? E na linha de baixo, mesma coisa, um operador ternário aqui. Então, o que ele está fazendo? Imprime na tela o quê? Imprime na tela A igual a 5 se o conteúdo de A for igual a 5. Caso contrário, escreve A diferente de 5. Então, nesse caso, como A tem o valor 5, ele vai mostrar na tela A igual a 5. Operador lógico. Embora a documentação da Oracle use outra terminologia para esses operadores, para o exame eles são conhecidos como operadores lógicos. São 6. O E, só com um E, o OU, circunflexo, 2 Es, o OU com 2 pipes e o operador de inversão. 3 desses operadores, como a gente viu anteriormente, que é o E, o pipe e o circunflexo, eles também são utilizados para a operação bit a bit. E, como eu disse, como elas não são mais abordadas no exame, a gente não vai entrar em detalhes nela. Tá, então, seguindo, a gente só vai analisar o comportamento do E, do OU e do circunflexo, mas considerando só um E, um pipe e o circunflexo, a gente só vai considerar as operações dele para questões lógicas. Então, vamos lá. Dentre esses 6 operadores, 2 deles são ditos de circuito curto. O que é de circuito curto? Esses dois são o E com 2 Es e o pipe com o OU com 2 pipes. Só relembrando, o que esses caras fazem?
O E, ele vai retornar um valor verdadeiro se o que eu tenho aqui é a esquerda e a direita, os dois forem verdadeiros. E o OU, ele vai retornar falso se os dois forem falsos. Todo o resto, para esse caso aqui vai ser true, todo o resto para esse caso aqui vai ser falso. O circuito curto significa o quê? Que caso o Java, ao analisar essa operação lógica aqui, ele vai analisar também da esquerda para a direita. Se ele analisar que esse cara aqui produziu um valor, ou ele tem um valor que é suficiente para resolver essa operação lógica, ele não vai nem se preocupar em executar essa segunda parte. Exemplo, imagina que ele está executando essa expressão aqui e ele foi analisar A e ele viu que A é falso. A gente aprendeu que no E, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Eu já sei que A é falso. Pouco me importa qual que é o valor de B. Então, ele não vai vir aqui analisar B. Ele já vai falar, ó, esse aqui está falso e segue teu rumo. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Então, isso que é considerado como sendo o circuito curto. Já os operadores e OU, eles têm a mesma função lógica embutida dentro deles. Quer dizer o seguinte, eles vão ter esse mesmo comportamento aqui, ó. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, só vai ser falso se os dois forem falsos. Com a diferença que eles não têm o circuito curto. Ou seja, independentemente de qual o valor do meu operando da esquerda, o operando da direita também vai ser analisado. Só para a gente visualizar isso daqui, vamos criar um outro exemplo. Então, exemplo 2, teste também. Ó, eu vou criar dois métodos, ambos retornam booleano. Método 1, que imprime uma mensagem aqui, então método 1 executado. Isso para a gente saber que ele foi executado. E ele retorna false, por exemplo, e um método 2 que retorna true. E aqui na minha main, o que eu vou fazer? Eu só vou criar um if, se método 1 e método 2 systemout.println. A gente viu que o E só vai retornar verdadeiro se os dois forem verdadeiros. A gente sabe aqui que não é verdadeiro, porque o método 1 é falso. Então vamos compilar e executar isso daqui. Java C, aula 11, exemplo 2, teste. Nota que ele coloca método 1 executado, e aí não mostra a mensagem aqui porque não entrou no if, né? Só colocar um fim aqui. Então, o que aconteceu? Ele analisou a parte esquerda da nossa expressão, viu que ela é falsa, nem deu as horas para o método 2. E se eu viesse aqui e alterasse isso daqui para um E só? O que eu teria agora? Para a questão do if, a gente teria o mesmo resultado. Só que nota que agora ele executou tanto o método 1 quanto o método 2. Aqui apareceu o método 1 porque o texto foi copiado. Então, ó, método 1 executado, método 2 executado. Então, o resultado da avaliação aqui é o mesmo. A diferença é que um é mais rápido, o outro analisa os dois lados independentemente do resultado de cada um dos operandos. Tá, os outros dois operandos são o ou exclusivo e o inversor. O ou exclusivo, ele também não é de circuito curto, ou seja, independentemente do valor do operando da esquerda ou da direita, vai ser executado. E o que ele faz? Ele só vai... Acho que eu pulei um slide aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Ele só vai retornar verdadeiro, ele parece muito ou, mas ele só vai retornar verdadeiro se só um dos lados, só um dos operandos for verdadeiro. Todos os outros casos, ele vai retornar falso. Só para a gente pegar um exemplo aqui, que ele não é muito usado também. Então, se eu colocar assim, ó, se A, B, e aí vou criar aqui A, true, B, true. Systemout.println. Entrou no ou exclusivo. O que eu fiz aqui? Ah, não é int, é boolean, né? Beleza. Então aqui, ó, se eu executar, pode ver que ele não entrou no ou exclusivo. Por quê? Porque ele só vai entrar quando um dos dois exclusivamente
for verdadeira. Lá entrou no exclusivo. Se eu inverter aqui também, false true, vai funcionar também, vai entrar no ou exclusivo. Se eu colocar false false, também não vai entrar. Tá? Então esse é o comportamento do ou exclusivo, que não é muito comum. E o operador de inversão, o que ele faz? Ele inverte o valor booleano. O que era falso vira verdadeiro, o que é verdadeiro vira falso. Então, aqui um exemplo. Estou comparando esse 7 é igual a 5, evidentemente que isso daqui é falso, né? Só que como a gente tem um operador de inversão aqui, isso aqui vai virar true e, consequentemente, vai entrar no if. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido.